O Brás está falindo. Bom, pelo menos é isso que a Nicole está falando e nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no que ela está comentando aqui, tá? Para quem não conhece, o Brás é uma região de São Paulo que tem várias e várias lojas atacadistas, principalmente fornecedores de moda, né? Então é uma região crucial para o varejo, não só de São Paulo, mas do Brasil. Eu mesmo tenho pessoas próximas aqui, mais de uma, de cabeça me vem duas, que tem lojas que usam, né, que pegam os fornecedores lá do Brás. Muitas vezes tem, né, a feira da madrugada lá. Nós temos também aqui na Econ Plus, né, clientes que são do Brás também. Mas então essas pessoas vão no Brás, compram os produtos para revender nas lojas físicas e também nos e-commerce. Então vamos entender um pouco melhor aqui o que a Nicole está querendo falar com isso, que o Brás está falindo. Apareceu pra mim, gente, vários vídeos falando sobre a falência do Brás, que o Brás tá falindo, que o Brás não é mais o mesmo, que tá tudo fechando, e a culpa disso é dos fabricantes, alguns dizem que é do governo. O que tá acontecendo, gente? E aí eu vi alguns vídeos, e eu trouxe aqui, vídeos mostrando o Brás completamente vazio. E eu decidi trazer esse vídeo aqui porque ele é muito polêmico, porque as pessoas estão brigando entre elas, tentando descobrir um culpado. E os revendedores, aquelas pessoas que montam sua loja online, as pessoas que montam seu ponto de roupa, sua lojinha pra vender pra varejo, elas estão falindo, porque o concorrente delas é o próprio fabricante. E tá rolando, assim, vídeos, e o pessoal expondo essa situação, e os fabricantes vêm nos comentários, o próprio público consumidor vem nos comentários e 3 grupos começam a brigar: fabricante, revendedor e o próprio consumidor. Enfim, a grande maioria aqui já comprou no Brás, inclusive eu já comprei no Brás. A grande parte das nossas roupas vinham do Brás. E agora vamos conversar. O Brás tá falindo? Então bora começar? Então, bom, interessante que ela coloca aqui um dos principais motivos: o vendedor vendendo direto para o consumidor final, que é o que a gente chama, o vendedor não, no caso o fabricante, o distribuidor, que a gente chama aqui de D2C, né? Que é quando a venda é feita direta para o consumidor final. E é claro que isso pode gerar uma concorrência, né? Você pode estar concorrendo diretamente com o seu fornecedor pelo mesmo público, e é claro que nesse caso é muito difícil de ter um preço competitivo. Vamos ver mais o que eles estão falando aqui. Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera, para falar desse vídeo. Quem não conhece o Brás, gente, quem é de outros estados, aqui em São Paulo nós temos um local no centro que é muito famoso, muito grande, muito forte em roupas em atacado. É fabricação, é revenda e também é o atacado, mas ele é muito forte no atacado. Então, a sua loja que você gosta de comprar, que tem lá a marca que você gosta, que é brasileira, provavelmente ela vai no Brás e compra de um fornecedor. E são muitos fornecedores, cada um com um estilo diferente, uma costura diferente, uma proposta diferente. Não é tudo igual, tem muita diferença. Então, as lojas, elas vão lá e compram. E normalmente esses fabricantes, esses que fabricam suas peças com costureiras, oficinas e tudo, eles só vendem no atacado. Então a única forma de você comprar com eles é comprando muita peça, sendo assim você tem que ser uma loja. Só que as coisas mudaram. Esses fabricantes estão vendendo para nós, consumidores final. Por que eles estão fazendo isso? E consequentemente as lojas estão fechando. O Brás está cheio de lojas fechadas, não só os fabricantes estão fechando, mas as lojas de varejo estão fechando. Quando você chega nos bairros, muita loja fechada alugando. Quando você chega no shopping, muita loja. E eu tô me referindo principalmente à roupa, vocês vão entender melhor. E vamos entender o que está acontecendo, gente. Ainda mais porque eu fabrico, não é que eu fabrico, calma aí também. Eu não tô lá, ó, fabricando no campo cada tecido, entendeu? Calma aí. Eu aqui, gente, nós fabricamos os nossos produtos, nós costuramos. Hoje em dia nós somos uma oficina de costura, temos costureiras aqui, nós mesmos cortamos o produto, costuramos ele e revendemos. Isso que tá acontecendo me atingiu e para nós não fecharmos as portas, eu tive que mudar. Nós tivemos aqui que mudar para não fechar as portas por coisas que a galera tá relatando aqui nos vídeos. Então muita empresa tá falindo, muita empresa tá fechando e eu tô me referindo principalmente à roupa. E agora hoje a gente vai conversar dos porquês disso, gente. Então bora lá. Galera, vamos entender o que tá acontecendo, mas antes não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, vídeos variados, galera. Não esqueçam também de visitar a minha loja, que eu tô comentando dela aqui, minha loja online, www.niali.com.br. Todos os produtos lá somos nós que fabricamos. E eu me refiro aos produtos de cetim, gente. Toucas de cetim, franjas de cetim, toalhas de microfibra, hobbies de cetim, somos nós que fabricamos. Então nós realizamos o corte, nós também realizamos essa oportunidade. Vamos pro vídeo, vamos entender do que o pessoal tá se queixando. Tá aqui, gente, vamos pro primeiro vídeo. O primeiro vídeo, ele é curtinho. Ó, 2 e 3 horas da manhã. O Brás não é mais o mesmo, gente. Quando eu falo pra vocês que o Brás não é mais o mesmo, essa hora, se fosse há uns... Não vou nem longe, 10 anos, não. Vou uns 5 anos atrás, antes da pandemia. Isso aqui era pra estar embarrotado, tudo aberto. Isso aí, ó, tudo fechado. Esse é o Brás de hoje. Que muitas pessoas não entendem, né? Quando a gente fala que a forma como está sendo executada, tudo isso daqui mudou e mudou muito. Essa daqui então é a fashion. Então é isso, né? Porque de madrugada, igual eu falei, tem a feira da madrugada, que é o mais quente. Então as pessoas chegam lá bem de madrugada mesmo, todo mundo na rua, é uma loucura, né? São vários e vários quarteirões, não é como se fosse uma rua pequena, são vários e vários quarteirões, uma grande área só de lojas atacadistas, né? Então nesse momento era o momento mais quente, que era onde deveria estar muito cheio. E vamos entender o porquê que estão colocando isso, né? Um dos motivos que a Nicole levantou aqui é por conta do D2C, né? Mas podem ter outros motivos também. Por exemplo, falou a questão do governo.
o aumento de alguns custos, taxas e coisas do tipo pode estar influenciando, assim como também pode ser simplesmente que o mercado está mais frio, né? Apesar de não ter muitos indícios disso. Oficial. E ela postou com o Brás está vazio. E quando eu era adolescente, eu cheguei na feirinha da madrugada. Ela pode ser assim, um local fechado, mas ela é principalmente na rua, né, gente? São barraquinhas na rua, assim, e muita opção de roupa. E a galera vendendo no atacado e algumas áreas varejo. E eu lembro que não dava pra andar, gente. Não dava pra andar. É um negócio assim assustador. Mas me conta se ainda tá assim, se aqui foi uma parte. E olha os comentários. Eu gostei desses 2 comentários, porque ele mostra mais ou menos... 3, na verdade. Porque ele mostra mais ou menos a visão dos grupos. As pessoas estão comprando mais online. Simples assim. Se as pessoas estão comprando online, as lojas físicas começam a fechar. Mas com a economia que estamos, não teria como ser diferente. Não sei, gente, porque a economia, sim, não tá uma das melhores, mas nós continuamos comprando coisas, não tá aquele nível, né? Sempre dá pra piorar, mas vocês entenderam? Não sei. Porque me conta o que vocês acham. E aí teve esse rapaz, toda vez que eu vou, tá mega lotado. Não dá pra entender. Foi semana passada. Tanto o Brás quanto o 25 tá mega lotada. Eu acredito que aqui seja um reflexo da região que você tá. Atacado versus varejo, ruas que oferecem isso, ruas que oferecem aquilo. Aí apareceu o vídeo dessa moça aqui. Inclusive, o vídeo dela bombou muito, gente. O vídeo dela bombou muito. Chegou a 83 mil likes. Então, acho que bateu ali uma média de vídeo de 500 mil. Foi bem alto. E ela vai falar assim que, cara, o Brás tá em crise. Vamos ver aqui o que ela interpretou do assunto. Você sabia que o Brás tá em crise? Pois é, gente. Eu acho que eu não vi ninguém falando sobre isso ainda. E eu vou contar pra vocês a fofoca que tá rolando lá dentro. Tá todo mundo lá desesperado. A galera tá abrindo pra varejo porque não estão conseguindo manter as lojas no Brás. O que acontece? A principal reclamação dos fornecedores de lá é que tem movimento só de domingo pra segunda e o resto dos dias, simplesmente o Brás morre. Eles não estão conseguindo manter ponto físico, não estão conseguindo trazer novidades. Aquela galera que comprava de container, simplesmente não estão conseguindo comprar os containers. Gente, o negócio tá babado, viu? Ai, Samira, mas como é que você tá sabendo disso? Gente, eu tenho uma amiga lá dentro, uma fornecedora grande mesmo, que ela começou vendendo em feirinha de rua e agora ela foi pra um shopping, assim. Ela é uma das maiores fornecedoras de conjunto e body que tem. E parece que eles têm reuniões semanais e isso foi colocado lá ontem e eles estão desesperados, porque o varejo não tá vendendo, o atacado pior ainda. Então a solução de muitos, principalmente da galera da rua, foi abrir Shein e Shopee e vender simplesmente pelo preço que a gente compra. Aí eles não têm custo nenhum, porque eles não pagam aluguel, eles não precisam pagar funcionário, eles simplesmente conseguem vender uma calça a 30, 35 reais, que às vezes nem a gente paga isso lá no Brás. Ai, mas isso é culpa de quem? Gente, eu não sei culpa de quem que é. Só que a gente sabe que cada ano que passa tá mais difícil da gente se manter. O Brás tá em crise, isso acaba refletindo em todo mundo. Porque o Brás está em crise porque a galera que tem loja em outra cidade não tá vendendo ao ponto de ir para o Brás buscar reposição. E aí eu te pergunto, o que tá acontecendo? Então muitas lojas fecharão nesse ano de 2025. Infelizmente, essa vai ser a realidade de muitas pessoas. O que acontece? Ela mesma já deu aqui uma questão. Não tá vendendo varejo, não tá vendendo atacado. O que a gente faz? Começa a vender online. E eu sinto isso, gente. Eu sinto que há uns anos atrás era impensável pra mim. Cara, não fazia sentido, gente, anos atrás, eu comprar um tênis online. Gente, como é que eu sei se esse tênis vai ficar legal? Tantas vezes que eu comprei um tênis na loja e eu experimentei e ele era bonito na vitrine e no pé não ficou legal. Então esse é um ponto interessante, né? Que ela tá falando aqui sobre a mudança, alteração na cultura de consumo. Isso é verdade. Cada dia que passa, o e-commerce, ele abocanha uma parte maior do varejo físico, né? Mas isso hoje ainda é muito pouco. Isso não chega a 20% do varejo físico abocanhado pelo e-commerce, né? Então, o varejo físico continua sendo relevante, continua sendo o principal caminho, né? O principal canal ali de vendas, mas claramente, se o fornecedor ele tem contas a pagar e ele tem um canal que não está sendo explorado, explorar esse canal faz muito sentido, mas é claro que ele tem que pensar no que é muito importante, né? Em D2C a gente fala isso com muitos nossos clientes aqui, que o seu canal novo, ele não pode matar seu canal principal, né? Não ficou tão confortável. E você comprar pessoalmente tem isso, principalmente calçado. E aí eu pensava assim, nunca que dá pra comprar um sapato online, não dá. Porque você experimenta e não é daquele jeito. Bom, tempo se passou, e eu não entro numa loja hoje em dia pra comprar sapato, não entro. Eu tenho a sensação de que sempre que eu tô entrando numa loja física, eu tenho a sensação de que eu tô pagando mais caro. Por quê? Porque o aluguel é mais caro, porque ter vendedores lá é mais caro. Ela normalmente está revendendo, então ela teve que comprar de um atacadista, que é o que tá acontecendo aqui. Ela comprou de um atacadista, ela está revendendo com um valor acrescentado pro sustento dela. E tudo bem, gente, isso faz parte do mercado. Tô dizendo que não. Mas a soma disso, um aluguel, junto com... O que mais? Impostos, funcionários, luz, água, telefone, tudo do físico, né? Dá a sensação de que você tá pagando mais caro. Ainda mais porque você entra na internet e o mesmo sapato, da mesma marca, que não é da loja, é uma marca que eles estão revendendo. O mesmo sapato tá mais barato. Aí... Isso é muito comum, né? Isso é muito comum até em distribuidores mesmo. Como eu mostrei aqui no canal, a gente tá abrindo uma loja para casa de construção, né? Principalmente elétrica e hidráulica. E aí eu fui na Importec, que é uma grande loja aqui de produtos importados, de atacado, né? Aqui perto, em Contagem, né? Na verdade. E bom, pesquisar preço é muito importante. Você comprar bem é crucial para você conseguir vender bem, né? A Importec é no atacado, só que você não precisa comprar
um mínimo de unidades de cada produto. Eles têm um ticket mínimo para você comprar lá, que é de R$1.000. Nunca tinha ido lá, fiz o cadastro de algumas coisas que a gente estava precisando comprar e eu fui pesquisando algumas coisas, né? Tinham produtos lá que eles estavam num preço mais caro do que o preço do mesmo produto na Amazon. Talvez estaria numa embalagem, numa marca diferente, mas exatamente o mesmo produto. Então, faz sentido isso? Aí eu, por exemplo, né, aqui na Amazon eu tenho Amazon Prime, então eu recebo o produto aqui em casa, ou eu receberia na loja, sem gastar frete, sem gastar meu tempo de ter ido na loja, gasolina, né? E principalmente tendo um produto mais barato. E não é, assim, pouco mais barato, era alguns casos 20%, 15%, né? O que ficou gravado na minha cabeça, bom, eu não olhei todos os produtos assim, porque o tempo ele era mais importante do que exatamente uma margem, né? Para pelo menos ter a loja cheia, assim. Então tem alguns produtos que um ficou muito gravado na minha cabeça, ela era uma chaleira, sabe? Aquela chaleira de vidro com tampa de bambu. Bom, na Amazon esse produto tava a R$29. Deixa eu até pesquisar aqui, quer ver? Chaleira de vidro com tampa de bambu. Vamos ver se eu acho. Aqui na Amazon tava acho que R$26. Esse cara aqui, ó, tá vendo? R$26. E lá na Importec tava a R$29, né? Então, como que você consegue comprar um distribuidor? Não faz sentido, né? No caso, faria mais sentido usar como distribuidor a própria Amazon aqui, nesse caso. Você, putz, toda vez que eu entro numa loja física, eu tô pagando caro. O que muita gente faz? Usa a loja física para experimentar, mas não vai comprar, porque vai comprar online, já sabendo qual sapato fica bonito. Então a loja... E uma coisa que a Nicole falou aqui, que é com relação aos custos, né? O e-commerce, claramente, ele tem custos. Precisa de funcionários, precisa de ter um espaço físico, só que o espaço físico do e-commerce não precisa estar no centro da cidade, onde o aluguel é mais caro. Ele pode estar num lugar que vai ser bom logisticamente, né? Vai estar relativamente perto de todo o seu público. Um lugar, por exemplo, que é muito conhecido por isso é Extrema, né? Extrema MG. Por quê? Porque é um lugar que está em Minas Gerais, mas está mais perto de São Paulo do que daqui de Belo Horizonte, né? E está na jurisdição de Minas Gerais, que tem incentivos ao e-commerce. Então, é uma cidade, se você for ver aqui, tem vários e vários balcões de várias empresas, balcões não, galpões, né, de várias empresas, porque eles têm um incentivo fiscal de Minas Gerais, mas estão muito perto de São Paulo. Então, é claro, você tem esse custo, mas você consegue até planejar fiscalmente o seu local, né? Então, você pode ir para Extrema, por exemplo, que é um lugar que é basicamente para e-commerce hoje em dia, por conta desse incentivo fiscal. É claro que tem o risco desse incentivo fiscal de Minas Gerais acabar, o pessoal vai para outro ponto, né? Mas está logisticamente bom, não está pagando o aluguel que se cobra, por exemplo, em São Paulo, tem muito espaço aqui para construir mais coisas, mas com certeza é uma operação mais enxuta também com relação a pessoal. Não precisa de ter vários vendedores, né? O site mesmo trabalha de vender, mas tem alguns custos relevantes. Então, por exemplo, se o seu fornecedor estiver vendendo, até, por exemplo, esse caso aqui, está vendendo na Amazon, a Amazon ela vai ter uma taxa para esses produtos, e essas taxas, em cima dessas vendas, e essas taxas estão aumentando também, então não tem muito para onde correr, vamos dizer assim, né? A loja física, ela vai perdendo essa força. Hoje em dia, eu meto as caras e eu compro o sapato online e eu não tenho medo se vai ficar legal ou não. Porque eu já sei como é que é todo o processo de troca. Se eu não gostar, eu posso trocar. Não é muito legal, né? Mas eu troco se for necessário. Hoje em dia, eu só compro roupa online. Anos atrás, isso era incabível pra mim. Não tinha condições, minhas amigas. Não tinha condições. Como é que eu sei se vai ficar legal? De repente, você perde o medo e começa a comprar. E agora me diz, gente, vocês já fazem compras online? Porque se vocês, aqui nos comentários, dizerem pra mim, já é um reflexo do mercado. Como a loja varejista vai se manter se você, eu e mais metade está comprando tudo online? A questão é, se nós somos a maioria, se formos,
formos a maioria, a gente não sabe, mas se nós formos a maioria, a loja física vai sofrer. Automaticamente o atacadista vai sofrer. Então vamos entender para onde o mercado tá indo. Aí teve gente falando novamente do governo, tudo caro. Só que essa questão, muita taxação. Só que, amiga, taxação também tá na Shein. A Shein foi taxada com o novo governo. E as pessoas continuam comprando. Então é a taxa mesmo? Porque as pessoas seguem comprando roupa. Afinal, onde elas estão comprando? Que elas não estão comprando da loja física. Então o mercado tá mudando. E aí, gente, eu vou abrir aqui pra vocês um vídeo de uma moça que agora é por um caminho diferente. Ao invés da questão da Shein, da Shopee, agora é o seguinte, o fabricante, no momento em que começou a sofrer com a crise dessa mudança, ele mudou o comportamento dele. O fabricante, aquele que vendia pras lojas, que não vendia pra gente, vendia pras lojas. Ele começou a mudar. Os fabricantes, as confecções, elas mudaram o olhar delas. E falaram assim, bom, já que loja física não tá dando tanto dinheiro e nossos clientes de atacado não estão comprando tanto, quer saber? Então vamos vender pro consumidor final. Vamos ver aqui a explicação dessa moça. Essa daqui é a Bela Romena Boutique. Essa moça que a gente viu o vídeo é a G. Samira, que analisou o Brás pra gente. Depois segue lá, gente. Quando a gente compra essa caneta, eu, lojista, vou lá no Brás pra comprar essa caneta, lá do meu atacadista, do meu fornecedor, eu vou pagar R$50 nessa caneta, certo? Se eu dei R$50 pra ele já tá lucrando, me vendendo a R$50. Tá tudo certo. Só que o que ele tá fazendo? Ele tá me vendendo por 50, só que ele vai lá, cria um perfil na Shopee e coloca esse mesmo produto aqui a R$70. Eu, como lojista, não consigo pagar R$50 pra ele e vender pra vocês por 70. Por quê? Num produto, gente, a gente tem que colocar taxa de embalagem, o valor de transporte até São Paulo para trazer as coisas, alimentação, estacionamento. Eu tenho que colocar custo com aluguel quando eu tenho uma loja física. Eu tenho que colocar várias taxas de site quando eu vendo online. Então eu não consigo comprar por 50 e vender a 70, senão eu tô trocando figurinha. E aí não faz sentido pra mim. E aí o que o meu atacadista faz? Ele me vende por 50 pra falar assim, não, a gente manteve a ética. Eu mantive o valor baixo pra você e estou vendendo pro consumidor final um valor mais alto. Mas aí ele te cobra R$70, ele te dá frete grátis e todas as taxas de Shopee, que a Shopee cobra, por exemplo, ele abate do valor desses R$20 a mais, entre aspas. Resumindo, gente, eles vão estar recebendo os mesmos R$50 que eu estou pagando pra ele. Então, no final, não é o quanto o atacadista está recebendo a mais ou a menos. Praticamente, ele está recebendo o mesmo valor. A questão é que o consumidor final, ele não vai querer pagar na minha loja 120 no produto, mas ele vai pagar na Shopee R$70. E o atacadista, no fim, vai receber o mesmo valor. Então, hoje, quem é lojista não tem preocupação com a loja que vende na esquina de cima da sua rua, que vende na frente da sua loja no seu shopping. A gente não tem preocupação com esse tipo de concorrência. Hoje, o nosso problema é quem é o atacadista que vende pra gente e que vai lá na Shopee, na Shein e vende um valor menor. Ou até quem vende lá no Brás mesmo, lá na 44. Coloca pra gente um valor, pra quem é atacado a gente vai vender a R$50, mas limitado a 6 peças, por exemplo. Quando você chega lá, se você vai, você, sua amiga e sua irmã, se cada um pegar 2 peças, já deu a quantidade. Então, hoje em dia, não existe mais uma grande diferença pra quem compra no varejo no atacado. Tem uma loja famosíssima aqui no TikTok, que todo mundo conhece, chinesa, claro, que é ridículo a diferença de valor. Tem as plaquinhas lá, no atacado, você paga R$5. No varejo, você paga R$6,50. Vou falar uma coisa, tá, gente? Segundo o que a Bela, né? Bela Romena Boutique, o que essa moça explicou no vídeo, tem uma pessoa ganhando, o consumidor final. Você antes pagava nessa caneta R$120. De caneta. Não só o consumidor final, né, mas também os outros intermediadores que entraram nesse caminho. Então, no caso, tem uma diferença de preço ali que, né, então, igual ela falou, você trabalhar com um produto que você compra, você tem que ter um markup para, assim, um markup mínimo para você ser saudável de 2, né? O que é o markup? É o quanto você vai tá cobrando, qual vai ser o preço do produto em cima do preço que você comprou. Então, se você compra um produto por 100, você vende a 200, por exemplo, né? Um markup de 1,5 já não é tão saudável, né? Um markup de 2, né, começa a ser mais saudável. Então, por quê? Justamente por conta disso. Além, você tem o custo do produto que você teve, você tem a bater, você tem o custo de oportunidade do dinheiro que você gastou, você tem o estoque. É claro que isso varia de nicho para nicho, mas o estoque ele estraga, o estoque ele quebra, você tem custo com devoluções, você tem custo de aluguel, você tem custo de funcionário, da receita que você tem, uma parte para pagar os impostos, então, e a operação ela não pode ficar no 0 a 0, você tem que ter algum lucro, né, para que seja saudável, para fazer sentido ali o seu negócio. Então, se você quer praticar um markup de 2, só que o seu fornecedor, ele vende com o produto, né? Você, igual o caso que ela falou, para ela vender, ela teria que vender a 120, mas o fornecedor dela está vendendo a 70, às vezes na internet, que as pessoas
muita gente prefere comprar na internet mesmo, né? Claro que alguns produtos a pessoa pode querer ir experimentar, ver de perto, mas a partir do momento que você já conhece o produto, você conhece na loja e você confia na loja, você comprar na internet é muito mais prático, o produto chega na sua casa, você não tem que sair, muitas vezes com frete grátis, como é o caso aqui da Amazon, né? Então fica uma concorrência bem complicada de fazer. Então o consumidor final ele ganha nessa diferença, né? Só que é algo que tem um ponto de equilíbrio, porque o e-commerce tem alguns outros custos também que podem ir aumentando, né? Que é o caso, por exemplo, do que eu falei, que é o custo desse intermediário que entra, no caso, sai o vendedor da loja física e entra a Amazon, né, o Mercado Livre, a Shopee, os marketplaces, e no caso, se o vendedor, né, o distribuidor, ele estiver vendendo em loja virtual próprio, tem também os intermediários para o vendedor conseguir chegar nesse cliente final, que são Meta, Google. Então, esses custos tendem a aumentar também, né? E é claro que a loja própria também teria esses custos, né? A loja, você compra do distribuidor e quer revender também no Mercado Livre, quer revender em loja virtual própria. Então, isso é algo que eu já falei, né? Já escrevi alguns artigos sobre, que é o quê? No longo prazo, o e-commerce ele vai funcionar muito bem para quem tem marca própria e cria uma conexão de verdade com o cliente. Então, o cliente ele compra na sua marca por conta da experiência que você oferece, né? Isso é importante todo mundo ter, mas se você for fabricante ou importador, aí você consegue ter uma vantagem melhor, porque ter preço é muito importante num cenário que é extremamente competitivo. Tá cara, mas antigamente você pagava R$120. Agora você paga 70, porque o fabricante decidiu revender pra você e eliminar uma cadeia. Essa cadeia, que são os revendedores, estão indo à loucura. Estão ficando bravos porque eles estão falindo. Isso é muito grave, é muito triste também. Mas, no momento em que o fabricante se levanta e monta uma loja na Shopee, monta uma loja no Mercado Livre e na Shein e diz: quer comprar mais barato? Então compra direto de mim, consumidor final. Significa que você realmente vai pagar mais barato no produto original. Inclusive, olha esse comentário aqui. Pera, então tu quer que eu pague 120 com você em um produto que eu posso pagar 70? Entendi. Não Então faz ela tá sentido. chateada e ela está falando com... Ela não tá falando com o consumidor final. Esse vídeo não é para um consumidor final. Esse vídeo ela tá se comunicando com a cadeia que tá sendo eliminada. Entre o fabricante e nós, existia uma cadeia nos separando. O revendedor. E este revendedor está sendo aniquilado. De quem é a culpa? Agora, tem realmente algo errado acontecendo? Ou a mudança do mercado gera isso? Gera pessoas ganhando e pessoas perdendo e tendo que se reinventar. Eu vou falar pra vocês. Não no mercado têxtil, mas nós aqui da Niali passamos por essa situação. Eu quero contar pra vocês no final desse vídeo. Nós quase tivemos que fechar as portas por conta disso. E a minha solução... E aí, o que ela foi fez? não me lamentar, mas me reinventar. Nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que mudar. Nós tivemos que olhar para o Ela tá horizonte e dizer, fabricando hoje. o caminho não tá mais aqui. Agora, quem está ganhando são dois lados estão ganhando. A gente falou aqui sobre o consumidor está ganhando dentro da história dela. Dentro do cenário que ela montou, quem está ganhando é o consumidor final, porque ele está comprando mais barato, porque a fábrica está revendendo direto para ele, coisa que ela não fazia antes. Mas existe outra pessoa ganhando nisso. Uma pessoa não, né? A empresa fabricante, ela tá ganhando. Dentro da história da Bela, que ela fez, é como se o fabricante, o atacadista, ganhasse o mesmo valor, mas não é sempre assim. Ele consegue ganhar muito mais, ele consegue lucrar muito mais, vendendo para o consumidor final. Dentro do cenário que ela contou, sim, ele ganhou a mesma coisa. Mas, na verdade, quando você fabrica o produto, você vai vender para o consumidor final, você consegue lucrar muito mais, muito mais. Então, gente, isso afeta o Brás. Afeta o Brás porque agora a galera do atacado, o atacadista, o fabricante, a confecção, ou seja, essa galera que faz para vender para atacado, eles não precisam mais estar no Brás, porque o cliente deles não está mais no Brás. Ele pode ter um local onde ele quiser, porque agora ele está se tornando uma empresa online, vendendo na Shein, vendendo na Shopee. Por que você acha que tem tantas roupas baratas na Shopee? Por que vocês acham que algumas roupas na Shein são tão baratas? É simples. Não é uma lojinha que comprou, precisa acrescentar e vender por 120 a caneta. Não. É o próprio fabricante da caneta entrando na Shein e vendendo pra você. E por que as coisas não eram assim antes? Por que eles estão fazendo isso agora? É simples. Porque veio a pandemia. A pandemia fez com que todo mundo ficasse online. Nessa que todo mundo ficou online... Foi a pandemia forçou todo mundo a ficar online, né? Justamente. Quando a loja não podia estar aberta fisicamente, foi pro e-commerce. Isso acelerou, de certa forma, uma mudança de cultura de consumo que já estava acontecendo, né? Que as pessoas comprarem mais online. Então, cada ano que passava, o e-commerce abocanhava um mercado, uma fatia maior do varejo inteiro, né? Não só, claro, com um crescimento do e-commerce, né? Mas, de certa forma, são clientes, né? É claro. Então, a partir do momento que as lojas necessariamente estavam fechadas, né? Então, o e-commerce passou a abocanhar parte desse lucro. E a partir do momento que as pessoas se acostumaram a comprar online, fica muito mais fácil desse distribuidor que está longe
vender diretamente para o consumidor final, porque tem marketplace, ele pode ter uma loja virtual própria e a cultura de consumo já está na pessoa, basta esse distribuidor criar um fluxo, né? Criar infraestrutura para poder despachar, e o que, se a empresa estiver organizada, tiver um bom RP, é algo até de ser um bom time de marketing, né? É algo até simples. Ele não tinha mais atacado vendendo, não tinha mais varejo vendendo nas ruas. Todo mundo ficou perdido. E todo mundo teve que ir pro online. E adivinha? O atacadista, o fabricante, viu que através da internet ele conseguia acesso fácil ao consumidor final. Então ele pensa, por que não vender direto pro consumidor final, lucrando muito mais? Eu vou ter mais trabalho, porque uma venda que eu fazia e vendia 50 mil, agora eu vou ter que fazer uma venda de 50 mil para 50 mil pessoas. Dá mais trabalho, mas eu vou seguir vendendo. Eles preferiram fazer isso, porque tinham parado de vender. Eles enxergaram, através da internet, uma cadeia tá sendo eliminada. Não tem mais sentido a pessoa ir no Brás, comprar roupas e montar uma lojinha no Instagram, um nome assim, ó, boutique, tal. Muita gente coloca o nome de boutique, inclusive, né? Boutique, vou dar um exemplo aqui, boutique da Nicole. Eu vou lá no Brás, compro as roupinhas do atacado, 6 peças, 12 peças de cada um. Monto a minha boutique da Nicole. Bom, mas acho que é isso. Acho que deu para pegar bem aqui a ideia do vídeo da Nicole. E acho que a lição principal que a gente tem é essa, né? O D2C, essa tendência do fornecedor, seja ele importador, seja ele fabricante, vender direto para o cliente final é muito grande, né? Por quê? Com isso ele consegue ter uma margem muito boa, ele provavelmente até melhor do que vendendo direto pro revendedor, né? Para esse revendedor ali. E a vantagem disso é que ele consegue uma fidelização, porque a partir do momento que você está atendendo diretamente seu cliente, você consegue passar para o seu cliente a importância da sua marca, isso principalmente se for fabricante, né? Que aí você tem sua marca própria, não vai ter ninguém também importando esse produto e revendendo em marketplace que estaria gerando uma concorrência. Mas ele pode fazer isso, ele deve fazer isso, porque faz sentido, ele gera uma fidelização ali grande. Então, o caminho para lojistas que são revendedores necessariamente se passa por criação de marca, criação de identificação com o cliente, criação de valor, criação de proximidade, seja isso em sua loja física ou sua loja virtual própria. Quando a gente fala de marketplace, complica um pouco, porque o cliente ele vai estar interagindo com a marca do marketplace. Então ali o que vai ser mais importante para ele, entendendo que vai ser o mesmo produto, é preço. E você ter uma produção própria, você conseguir importar, também é um caminho que aí você conseguindo ter preço, é claro, você vai vender melhor na sua loja física, mas sua loja virtual vai ficar mais competitiva e você vai conseguir ter preço para competir melhor nos marketplaces, né? Me conta um pouco se assim, você está sentindo esse esvaziamento do Brás ou dos seus fornecedores, você tem problema do seu fornecedor vender na internet e você compete com o seu fornecedor? Me conta um pouco isso aí nos comentários. Agradeço a atenção. Tchau, tchau.